Olá, meu nome é Gabriel Henrique e no episódio de hoje da série Inovadores é um episódio fantástico pra mim, porque é um cara que inspirou muito das ideias que é feita aqui no canal, que é divulgada aqui no canal, e é um cara que é um dos caras mais visionários que já pisaram na face da Terra. Hoje na série Inovadores nós vamos falar sobre Peter Diamandis. Peter Diamandis é um cara que se autoproclama uma criança de 9 anos. Ele é um cara muito curioso e que tem a crença de que nenhum problema, que não existe problema que não pode ser resolvido. Então ele é um cara fantástico. Eu vou ser muito rápido aqui, porque esse vídeo deve ficar longo, porque ele é um cara que se faz jus a palavra empreendedor serial. Ele faz jus a esse termo. Então, eu não vou, esse vídeo para não ficar muito longo, eu não vou falar sobre todas as empresas dele, eu vou falar sobre as principais 4 empresas e vou comentar sobre outras 2 e vou contar um pouco da história de como ele começou e tudo. Então, a história de Peter Diamandis. Peter Diamandis é um cara que é filho de 2 imigrantes gregos nos Estados Unidos. Ambos atuam na área de medicina, o pai é médico, a mãe trabalha no escritório do pai. E então ele desde novo teve essa influência na área de medicina. Ele nasceu em 1961 e nessa década, na década de 60, estava a ascensão do projeto Apollo, aquele momento de corrida espacial, a União Soviética e Estados Unidos, e estava em ascensão esse projeto. Então ele, assim como outros que a gente já comentou aqui na série Inovadores do Digitopia, se você quer ver, clica aí embaixo na descrição que vai estar o vídeo dos dois, que é o Jeff Bezos e o Elon Musk. Ambos puderam ver, assim como Peter Diamandis, puderam ver o momento que o homem pisou na Lua. E influenciou profundamente Peter a descobrir mais, conhecer mais sobre o espaço. Aos 9 anos de idade, ele fala para a mãe dele que ele gostaria de ser astronauta. A mãe dele fala: "Que bonito, filho. Mas eu sei que no futuro você vai ser médico." Ela fala brincando, mas desde novo ele tem essa pressão de atuar na área de medicina. Então, em 1969 ele se forma no ensino médio, em 1970 ele entra no MIT e, aliás, em 1980 ele entra no MIT, em 1979 ele forma no ensino médio. Então, em 1980 ele entra no MIT e começa a atuar, a estudar biologia molecular. Um curso que tem uma área de biológicas junto com a área de medicina, muita biologia e muita medicina aplicada no mesmo curso. E ele começa a fazer o curso muito por pressão dos pais para que ele atuasse na área de medicina. Então ele começa a fazer esse curso no MIT e lá naquele momento ele percebe que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos não estava dando o real foco que deveria ser dado ao programa espacial. A NASA acabou de sofrer cortes no orçamento na década de 80 e não tinha planos para voltar à Lua e nem planos para o ser humano pisar em Marte. Então ele percebeu que tinha essa necessidade, que o espaço é algo importante que deve ser explorado e que o governo não ia levar o ser humano para os limites do espaço, do desconhecido no espaço. Então, junto com alguns amigos, ele funda um grupo que se chama Student Exploration Development Space, for Space. Então, seriam estudantes para a exploração e desenvolvimento espacial. Então, se chamava SEDS, S-E-D-S. Então ele funda esse grupo e eles começam a encontrar e tudo. E a todo momento que ele está estudando biologia molecular, a cabeça dele, na verdade, está lá no espaço, está lá nos limites do desconhecido e nos estudos desse grupo. Então ele se forma no MIT e logo depois que ele se forma no MIT em biologia molecular, ele entra em Harvard em medicina. E vale lembrar que nos Estados Unidos, o curso de medicina em Harvard é o mais reconhecido dos Estados Unidos. Harvard é internacionalmente reconhecido por um dos melhores cursos de medicina do mundo. Então ele começa a fazer esse curso muito por pressão dos pais. E naquele momento ele ainda tinha que lidar com um grupo que cada vez crescia mais, o grupo dos estudantes, que cada vez crescia mais. E ele começou a perceber cada vez mais a necessidade
e a demanda de pessoas buscando por mais e mais conhecimento do espaço. Então o que ele faz? No segundo ano do curso dele do MIT, de Harvard, no segundo ano do curso dele em Harvard, ele funda a Universidade Internacional do Espaço, a International Space University. Então, cara, fundou uma fucking universidade. Isso no segundo ano. Então ele consegue investimento de investidores, ele consegue juntar pessoas para tornar essa vontade de fundar uma universidade de verdade. Tornar verdadeira essa vontade, essa ânsia dele. Então, ele funda essa universidade e cada vez mais o curso dele vai ficando mais apertado, com residência, com outras coisas que ele precisava fazer no curso. E ele tinha outros projetos caminhando e tudo, e cada vez menos tempo para resolver essas coisas. Ele conta que em um momento da vida dele, a rotina dele basicamente era o seguinte: 6 horas da tarde, ele entrava na residência do curso de medicina, saía 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, ele dormia até meio-dia. Meio-dia, ele acordava de novo, começava a trabalhar na universidade, onde ele era CEO. Ele começava a trabalhar na universidade e atuava no grupo, e de novo, 6 horas da tarde, ele pegava a residência dele em medicina. Então, o cara segue essa rotina e começa a cair o rendimento dele no curso. Então tinha momentos que ele terminava de fazer uma cirurgia num paciente e ele saía para atender uma ligação para descobrir como é que foi um projeto de lançamento de um foguete, como é que foi o resultado desse lançamento e tudo. Então ele recebe a ligação, o comunicado de um coordenador do curso de medicina em Harvard. Ele senta para uma reunião com o coordenador e o coordenador fala que não sabe se ele vai conseguir se formar com aquela demanda e tudo, e pergunta para ele: Peter Diamandis, você gostaria de formar no curso de medicina? E ele responde que gostaria muito, que o diploma deixaria ele muito feliz, mas que ele não tem vontade nenhuma de atuar na área de medicina. E que aquele diploma seria só para honrar os pais dele. Então, o que o cara faz? O cara fala o seguinte: eu prometo te formar se você prometer nunca exercer medicina. Então ele acaba formando no curso de medicina e ele cumpre a parte dele do acordo de nunca exercer medicina. Então naquele momento ele já estava correndo, trabalhando na Universidade Internacional do Espaço. Ele funda uma outra empresa, que é a International Microspace, que era uma empresa voltada para lançar satélites, pequenos satélites no espaço. Então esse é um primeiro momento da vida do Peter Diamandis, que é o momento do estudo dele, dos primórdios dele, que ele é uma criança muito curiosa e tudo, até esse momento atual. Agora nós vamos falar um pouco das outras empresas do Peter Diamandis. XPRIZE. Essa é uma das empresas mais conhecidas desse grupo, se não a mais conhecida, e que ela surge depois que um amigo dele entrega para ele, dá de presente para ele um livro. O livro conta a história do espírito de St. Louis. Não entrando aqui no mérito de quem inventou o avião, que tem muita essa discussão se foi Santos Dumont, se foi Charles Lindbergh, o que veio antes e tudo. Não entrando nesse mérito. O Spirit de St. Louis nos Estados Unidos é reconhecido como o primeiro avião construído, e o Charles Lindbergh como o inventor do avião. Então, ele começa a ler a história desse Charles Lindbergh, do Espírito de St. Louis, que era o nome do avião, e ele começa a ler a história e descobre que o Charles Lindbergh só fez isso por causa de um prêmio. Tinha um cara que tinha um sobrenome de Orteig, que era um francês que vivia nos Estados Unidos, e que ele ficava muito incomodado com as viagens que ele fazia até a cidade natal dele na França, que demorava dias e dias, às vezes até meses, para ele ir e voltar, e era muito trabalhoso e tudo, e ele queria que algo facilitasse a vida dele. Então ele lança esse prêmio para quem conseguisse construir um avião. Esse prêmio na época era avaliado em $25.000, que atualmente seria em torno de $300.000. Então ele chega, ele é um cara rico, um francês rico, chega e fala: eu vou dar $25.000 para quem construir um avião.
Então um monte de gente tenta... e é basicamente construir o avião, levar o avião até a França e pousar na França e aí você recebe o prêmio. Então sair dos Estados Unidos e ir até a cidade do cara lá na França. Então quem consegue isso, para resumir a história, é o Charles Lindbergh. Ele recebe os 25 mil dólares dele e tudo. E o Peter Diamandis está lendo aquela história e ele começa a pensar a respeito do poder de prêmios. E isso junta com aquele pensamento que ele teve quando ele entrou na faculdade, de que o governo dos Estados Unidos não vai ser o governo de qualquer nação, não vai ser o governo que vai levar o ser humano a explorar cada vez mais os limites do desconhecido no espaço. E ele lembra daquilo, não vai ser o governo que vai levar a gente para os limites do desconhecido no espaço. Então ele vê a necessidade de que empresas privadas começam a explorar esses limites do espaço. Só que ele percebe que nenhuma empresa está fazendo isso. E ele tem essa visão do futuro de que deve ser assim para que a gente consiga cada vez mais ter resultados e conseguir mais chegar no limite do espaço. Então, ele vem com a ideia da X Prize. Traduzindo, seria X prêmio. E ele começa a ligar para um monte de contato, fazer um monte de contato, marcar reunião e tudo, com CEOs, com empresas, com pessoas ricas, com bilionários, milionários. E ele começa a entrar em contato com as pessoas buscando juntar 10 milhões de dólares para fazer um prêmio para uma pessoa construir uma nave espacial. Então, é a mesma coisa que ele leu no livro. Basicamente, as regras eram você construir uma nave espacial, levar ela a 300 mil pés de altitude, pousar com ela com a equipe e a aeronave intacta e em 2 semanas fazer isso novamente. E ele não consegue esses 10 milhões de dólares. Ele entra em contato com todas as pessoas, tem um projeto todo desenhado e não consegue os 10 milhões de dólares. Então o que ele faz? Ele lança assim mesmo. Então o cara é louco. É muito fantástico quando você vê um empreendedor que tem tanta coragem assim. Ele anuncia que ele vai dar 10 milhões de dólares para quem conseguir esse feito de levar a aeronave a 300 mil pés, voltar com ela, fazer isso de novo em 2 semanas. E ele anuncia e ele não tem os 10 milhões de dólares. E ele anuncia o nome X Prize. O objetivo era trocar o X pela empresa ou pela pessoa que desse esse dinheiro. Então ele começa a lançar essa X Prize e começa a se tornar global, e jornais no mundo inteiro, e ele dava entrevista na TV, e todo mundo comentando sobre a X Prize. E ninguém pergunta para ele como que ele conseguiu 10 milhões de dólares, ou se ele tem os 10 milhões de dólares, que na época ele não tinha. Então o que ele faz? Logo depois ele descobre uma mulher com o sobrenome de Ansari, e a família Ansari acaba financiando o projeto, e o primeiro prêmio da X Prize seria chamado Ansari X Prize. O X se manteve porque demorou tanto tempo para conseguir um patrocinador que o X se tornou parte da marca. O X se tornou parte da marca. Então ficou chamado Ansari X Prize. Então a família Ansari que financiou esse projeto. E em 2004, a Spaceship One consegue o feito de levar a 300 mil pés e pousar novamente. E a Virgin Galactic, do Richard Branson, compra a Spaceship One contrata a equipe para começar a sua exploração espacial. E é muito fantástico ver que tanto o Richard Branson começou a entrar nisso, o Peter Diamandis, que iniciou essa corrida da iniciativa privada no espaço, foi esse cara, Peter Diamandis, que iniciou a corrida da iniciativa privada no espaço. E tanto ele, quanto o Richard Branson, quanto o Jeff Bezos, que tem um vídeo aqui, quanto o Elon Musk, todos esses caras foram inspirados e eles viveram na década de 60. Eles tiveram uma infância, uma juventude na década de 60. Então eles viram um homem pisar na Lua e eles começaram a ficar inspirados por causa disso. Então é muito marcante ver um evento desse, como que um evento marcou uma geração inteira. Então essa é a história do X Prize. Em 2004 o prêmio foi dado os 10 milhões de dólares e tudo. E essa é a história da X Prize.
A próxima empresa que nós vamos falar do Peter Diamandis é a Zero G, a Zero Gravity. O Peter Diamandis, com toda essa obsessão pelo espaço, ele queria fazer e ter experiência de gravidade zero. Então ele queria ter a experiência daquele voo de avião, que é um voo orbital, que ele tem quedas e tudo, e que imita gravidade zero. Mas só a NASA fazia esse tipo de voo. Então ele começa a entrar em contato com a NASA e tudo, e ele não consegue autorização da NASA para fazer esse voo. Então o que ele faz? Ele funda uma empresa, ele abre uma empresa para fazer esse tipo de voo. Só que ele precisava de um tipo de regulamentação, porque ninguém queria ter feito isso antes. Queria ter começado uma empresa para fazer esse tipo de voo antes. Então ele chega no que seria a Infraero, aliás, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que seria a ANAC dos Estados Unidos, que é chamada FDA, que regulamenta a aviação civil. Então ele chega lá e senta com o diretor e começa a conversar, começa a mostrar a ideia e tudo, e o cara nega pra ele. Ele chega nos olhos do cara, o cara sendo o inimigo dele naquele momento, e fala: eu vou conseguir abrir essa empresa, eu vou conseguir levar qualquer pessoa que queira para fazer um voo orbital e experimentar a gravidade zero. Você vai se aposentar antes de eu desistir. Olha o poder desse cara, olha o poder no discurso dele de olhar nos olhos do inimigo e falar: eu vou te vencer, você vai aposentar antes de eu desistir. Então ele é um empreendedor fantástico, ele acaba abrindo a Zero G, e embaixo eu vou deixar o link para uma palestra que ele dá sobre o momento que ele leva o Stephen Hawking, uma das maiores mentes, o maior físico que nós temos atualmente, para voar nesse voo de gravidade zero, que já foi outro problema, porque a imprensa, todo mundo estava falando que ele não deveria levar o cara mais genial do mundo para um voo que apresenta risco de vida. E ele é um cara que tem uma doença. Então, eu vou deixar a palestra aqui falando disso. Então essa seria a segunda empresa que nós vamos contar aqui a história do Peter Diamandis. Lembrando que ele já fundou mais de 10 empresas na vida dele inteira, então a gente vai contar aqui só mais algumas. Em 2005, no mochilão no Chile, Peter Diamandis começa a ler um livro que é um livro dessa grossura, assim, que chama A Singularidade Está Perto. A Singularidade Está Perto é um livro do Ray Kurzweil, que é um dos maiores especialistas em futurismo que nós temos na humanidade, um dos maiores especialistas em futuro. E ele começa a ler sobre todas essas tecnologias que vão mudar o mundo de uma forma completamente nova, que a gente nunca viu antes. E ele percebe que não existe nenhuma universidade, não existe nenhum centro de estudo, não existe nada nesse mundo que olha para o futuro da maneira que aquele livro olha, da maneira que mostra aquelas tecnologias. Não tem nada que fala sobre isso. Então ele chega no Ray Kurzweil, conhece ele, começa a conversar e tudo, e apresenta para ele essa ideia de abrir uma universidade, que chamaria Singularity University. Para vocês que não sabem o que é singularidade, singularidade é um evento que marca com tanta profundidade a história, marca com tanta profundidade que é impossível você prever o que vai acontecer depois dele. Então é um evento sem precedentes, isso é um termo físico. E ele é muito utilizado na área de tecnologia e tudo, para o momento em que o ser humano e a máquina são indistinguíveis. Para um momento que você não consegue mais distinguir uma máquina e o ser humano. Então é um momento que a gente já se misturou de uma forma tão profunda que a gente não consegue se distinguir mais. Isso seria a singularidade. Então ele abre essa universidade para falar sobre todas as tecnologias exponenciais que estão mudando o futuro. E estão mudando o presente também. Então ele abre essa universidade e todo ano ele recebe 80 alunos de aproximadamente 30, 40 países, de mais de 5.000 aplicações que ele tem todo ano para essa turma. E essa turma fica no meio do ano, no verão americano, então de junho a agosto, julho a agosto, estudando lá, num programa de graduação nesse período específico, com as maiores mentes de futuro, de tecnologia do mundo.
e tem mais de 5 mil aplicações todo ano para participar dessa turma. Todo ano. Atualmente a Singularity University fica dentro do parque da NASA. Ela é financiada pelo Google, dentre outros patrocinadores, outros apoiadores, outras pessoas e empresas fantásticas que estão por trás da Singularity University. Além dessas empresas que a gente já contou a história para vocês, tem a Human Longevity Inc., que é uma empresa que tem o objetivo de aumentar a expectativa de vida humana e tornar o centenário, a pessoa com 100 anos, o novo 60 anos. Então, a saúde, a vitalidade, a longevidade que nós temos numa pessoa de 60 anos, atualmente, nós teríamos com uma pessoa de 100 anos de idade. Então, o objetivo da Human Longevity Inc. é tornar o 100 o novo 60. E nós temos ainda a Planetary Resources, que nós vamos falar aqui também no canal. Se você está gostando desse conteúdo e se você quer ouvir mais, se inscreva no canal para você não perder. A Planetary Resources é uma empresa de mineração espacial. Então, é uma empresa voltada para minerar asteroides. Então, essas são algumas empresas que o Peter Diamandis está envolvido de alguma forma e tudo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like embaixo, se inscreva no canal, qualquer dúvida nos comentários. E tchau, tchau. Até a próxima.